Bom dia. Estamos aqui para mais um estudo e para mais um aprendizado, né? Porque quem mais é privilegiado nisso aí sou eu, que tenho que estudar para poder vir aqui falar e ao mesmo tempo também me concentrar para poder estar em contato com esses nossos irmãos, né? Então vamos iniciar esse nosso estudo pedindo a proteção a esses nossos irmãos que estão aqui. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradecido mais uma vez por esse estudo, agradecido pela presença desses nossos irmãos espirituais desencarnados que estão aqui a nos auxiliar, aqueles também que são trazidos aqui para nos ouvir, para poder sentir o choque, né? Para que eles possam entender a situação deles. E sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, vamos lá. Na 432, né, ele pergunta assim: como se explica a visão à distância em certo sonâmbulo? Aí ele responde: durante o sono, a alma não se transporta? O mesmo se dá no sonambulismo. Ou seja, irmão, quando nós dormimos, temos aqueles sonhos, né? Que a gente julga ser sonho, que na verdade é um desdobramento onde o espírito, né, muitas vezes sai, né, e vai estudar, trabalhar, farriar, depende do grau da evolução do encarnado, né? Então, a mesma coisa se dá com o sonâmbulo, né? Só que o sonâmbulo, ele não tem que dormir, né, assim, à noite. Ele pode ir em estado de vigília, ou em estado de transe, né? Ele está no estado sonambúlico, ou seja, ele mesmo que se transporta, ele mesmo que vai onde quer, ele como espírito, né? Então, ele não precisa estar sonhando, ele não precisa estar sonhando, né? Ele está fazendo, por exemplo, eu estou aqui nesse momento, eu quero saber o que está acontecendo na casa do vizinho, se eu for um sonâmbulo, eu fechar meu olho aqui e entrar numa dormazinha, eu saio daqui e vou lá e vejo tudo. E eu mesmo estou vendo, não é ninguém que está me contando, eu estou vendo, né? Então, na 433, ele pergunta assim ainda: o desenvolvimento maior ou menor da clara evidência sonâmbulica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado? Aí ele responde: de uma e outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Ou seja, essas pessoas que têm esse dom, né, ele já vem preparado, o seu organismo, né, os seus órgãos já são tudo preparados para que isso ocorra, para que ele tenha essa facilidade, né, de se desprender. E também depende da evolução do espírito, né? Então, ele depende tanto da parte orgânica como do espírito, da sua evolução, ok? Na 474 ele pergunta assim: as faculdades de que goza o sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte? Ele responde: somente até certo ponto, pois cumpre se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado, né? Então, só até certo ponto. Por que fala isso? Porque ele tem o seu tempo, né? A sua vivência aqui no mundo corporal. Então, o espírito, ele tem o tempo livre, o tempo que quiser. Ele pode fazer uma jornada de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Agora, o espírito que tem esse dom, né, a pessoa que tem esse dom de ser sonâmbulo, né, ele não pode levar 2, 3 meses fora do seu corpo, de maneira alguma. Se ele fizer isso, vão pegar ele e vão meter ele no hospital aí em estado de coma. Eu vou meter no estado de coma, porque o corpo precisa se alimentar. O corpo precisa beber água. Aí você fala assim: mas ele está... Não.
mas existem as atividades orgânicas. Então ele não pode ficar lá 2, 3 meses lá fora, não, né? Se ele cismar, então ele tem seu tempo e ele tem que voltar para o seu corpo, para o seu habitat natural, enquanto estiver aqui no planeta Terra, na sua vida corporal, ok? Aí na 435 ele pergunta assim: pode o sonâmbulo ver outros espíritos? Responde: a maioria deles o vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência do espírito. O fato os espanta e faz supor que tem diante de vista seres terrenos. Ou seja, tem espíritos, né, que ele ainda não tem conhecimento, principalmente de espiritismo, né, ou se tem, ainda não se atentou, né, para saber se há espírito, não é? Ele acha que ele está numa pessoa tão assim. Ele, é uma coisa tão natural que ele pensa que ele está entre os irmãos ali, corpóreo também, mas não. Muitas vezes pode estar com o irmão corpóreo, como não, né? Então, ele não tem esse conhecimento por falta, muitas vezes, de estudo, né, e de perceber. Então, quando a pessoa estuda e passa a ter conhecimento do espiritismo, a primeira coisa que ele vai ver se o outro ser tem um cordão prateado. Se tiver o cordão prateado, ele fala: opa, esse aí está vivo como eu estou. Se não tem, falou: opa, isso é espírito. Isso aconteceu muito com o nosso irmão Divaldo, né? Que quando ele foi trabalhar no órgão público, foi lá uma pessoa pedir a ele a sua inscrição do INSS, ele foi procurar e estava conversando com o espírito. Aí o pessoal tomou um susto: ué, tá falando sozinho? Tá atendendo quem no balcão? Porque ele ainda não sabia diferenciar o espírito do ser corpóreo. Ele ainda não sabia, ele estava no seu começo, então ele não tinha esse conhecimento. Mas ao tempo ele foi se aperfeiçoando e foi aprendendo, né? Aí ele continua assim: o mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda julgam vivo nenhuma alteração notada ao seu redor, e parecendo que o espírito tem corpos iguais aos nossos. Então, por os corpos reais, os corpos aparentes, com quem o mesmo espírito se lhe apresenta. Então, assim como acontece com o sonâmbulo que vai para lá, né, para o mundo espiritual, às vezes faz essa confusão, a mesma coisa acontece quando a pessoa desencarna aqui, está lá do outro lado, mas ainda não entendeu sua nova situação, não entendeu que saiu desse plano corpóreo para o plano espiritual. Ou seja, ele voltou para sua pátria, ele se desencarnou, ou dito aqui popularmente, morreu. Então, muitos desses espíritos que estão lá do outro lado também não estão entendendo isso. Aí tem vontade de comer, de beber, fazer sexo, né? Tem vontade de conversar, de visitar a casa dos outros, visitar parente, visitar amigo. Uns até ficam dentro da casa, sentado no sofá, senta na mesa para almoçar. Eles te acompanham sem você perceber e ver. E ele não sabe do estando. E ele até fica até achando: por que eu falo com fulano não me responde? Por que não botou o meu prato de comida? Eles questionam, porque ele não entende a situação dele ainda. E precisa que se façam estudo em casa do Evangelho no Lar, frisando isso, gente. Explicando que esses nossos irmãos, se eles entrarem na frequência boa, eles vão ver irmão de branco ao lado deles, fazendo o resgate dele, levando para onde tem que levar. Então a gente tem sempre, quando a gente perdeu um ente querido ou um amigo, sempre na conversa explicar, em oração, pedir: irmão, o senhor ainda não reconhece que você partiu, você não faz parte desse mundo, que você entenda que você partiu, não faz mais parte desse mundo, e você tem que ser recolhido para ir para um tratamento, né? Não adianta ficar preso aqui procurando filho, irmão, pai,
amigo, porque a sua etapa aqui foi concluída. Foi concluída. Se você partiu desencarnar e não foi através de suicídio, você concluiu sua etapa. Então está na hora de ser recolhido e voltar para o plano espiritual, que já está no plano espiritual, mas você reconheceu o seu estado. Por isso, gente, você não se deve deixar, quando você estiver jantando, almoçando, alguma coisa, principalmente jantando, deixar lá na cozinha aquelas louças sujas, ou resto de comida no prato em cima da pia, ou deixar resto de comida na mesa, né? Porque a gente que almoça, acabou a janta, né? Acabou a janta, às vezes deixa tudo em cima da mesa. Ali virou uma festa. Se você quando você faz uma festa em sua casa, deixa aquele monte de garrafa com cerveja ainda, aqueles copos, né, em cima da mesa, ali vira festa para eles, porque eles não reconhecem, eles pensam que estão participando de uma festa. Então precisa estudar, precisa entender o seu comportamento, os seus atos. Vocês atraem esses nossos irmãos, nós atraímos, não é vocês não, nós atraímos. Às vezes vem espíritos, né, que gostam da gente, que se afeiçoam com o que você faz e te acompanham. Aí você não vai num grupo espírita, você não vai a lugar nenhum. Aí você vai na igreja, mas vai na igreja por ir, porque aquilo é uma rotina sua, que seus pais faziam, sua mãe fazia, e você está ali, mas você não quer estar ali, mas você quer mostrar para a sociedade que você é um cristão, você vai à igreja. Gente, nós precisamos nos conscientizar que nós estamos aqui passagem. E se Deus nos criou, quando a gente desencarna, para onde nós vamos? Acabou? Terminou? Nós precisamos raciocinar. Como que Deus perfeito vai fazer uma coisa para destruir, acabar e nunca mais voltar aqui? Então, gente, vamos agradecer a espiritualidade, né, que pelo ser nosso estudo que nós tivemos hoje. E que esses nossos irmãozinhos possam entender a situação deles atuais, tá bom? Amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui, nos auxiliando, nos guardando, protegendo nesse estudo. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela presença desses nossos irmãos desencarnados, que eles possam entender, esses que ainda não entendem a sua situação, que entendam que já não fazem mais parte desse mundo nosso corpóreo, sim do mundo espiritual, que a sua verdadeira pátria está aí, que eles possam entender isso, procurar se tratar, procurar uma colônia, pedir ajuda desses nossos irmãos que estão prontamente aí para auxiliar, mas pedir ajuda de coração, porque não é só da boca não, porque eles conhecem, eles sabem a situação de cada um. Então, irmão, sendo assim, dão como término o nosso estudo de hoje, que assim seja e assim é.